Olá, aqui é Paulo César e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente vasto: hipnose na sala de aula. E se você acompanha os meus vídeos, você já sabe que eu gosto de uma hipnose natural, minimalista, invisível, conversacional, e ela acontece naturalmente. Hipnose acontece durante o nosso dia a dia, durante nossa vida. É assim que nós aprendemos. E isso tem tudo a ver com a sala de aula. Eu quero que você saiba algumas coisas a respeito da sala de aula. Primeiro é que não foi sempre assim. Esse sistema educacional que nós temos hoje em dia, ele nasceu de uma necessidade. Ele nasceu há cerca de 200 anos atrás e nasceu de uma necessidade muito específica. Era o seguinte: na Revolução Industrial, então você tinha os pais, o pai e a mãe, trabalhando o dia inteiro, 14, 16 horas por dia, recebendo um salário miserável, trabalhando praticamente em regime de escravidão. Eles trabalhavam para ter o suficiente para comer e continuar trabalhando. E era assim que a maioria da população pobre, os operários, viviam. E isso era uma situação terrível. Então você tinha as crianças, essas pessoas tinham filhos. E esses filhos, eles cresciam em liberdade absoluta. Até os 6, 8, 10 anos de idade, 12 anos, quando começavam a trabalhar. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está crescendo e você tem seus pais ausentes e você goza de inteira liberdade. A mais completa pobreza, mas você tem liberdade. E você vê os seus pais trabalhando muito e eles não têm essa liberdade. Eles, além de serem pobres, eles não têm liberdade. Aí de repente você pega uma criança dessa que cresceu livre, cresceu na rua, cresceu correndo, indo para onde queria, tendo uma mais completa liberdade, e você quer que essa criança comece a obedecer uma autoridade, que ela tenha um chefe, que ela obedeça ordens, que ela cale a boca e trabalhe em silêncio, e acha aquilo normal. Simplesmente não estava funcionando. Então, criou-se a necessidade de se adestrar essas crianças para o mercado de trabalho. E daí surgiu a escola. A escola não nasceu com o intuito, e desculpe, pedagogos, fique à vontade para criticar minhas ideias, mas, por favor, vamos criar um diálogo, vamos conversar. Se você tiver críticas, nós podemos conversar sobre o assunto, mas a escola, ela nunca teve esse intuito de aprendizado. Ela não nasceu com esse intuito. Ela nasceu com o intuito de ensinar crianças, desde a mais tenra idade, a sentar, prestar atenção, obedecer e fazer aquilo que é mandado. Cumprir tarefas. Essa é a função da escola. Foi assim que a escola nasceu. E se você parar para pensar, você começa a observar que é assim até hoje. É muito assim até hoje. Quando nós começamos a pensar nas escolas, nos programas sociais, nós queremos usar a escola para tirar as crianças da rua. Agora, existe um grande professor que ele dizia que a escola é a prisão da mente. O nome desse professor era Michel Thomas, e ele tinha uma capacidade fantástica. Ele dizia que ele tinha essa capacidade de ensinar uma língua, fluência em uma língua estrangeira, em 3 dias. E Michel Thomas, ele dizia muito que existe algo no ser humano que é maior. Existe um motivador interno, biológico, maior do que a necessidade de sobrevivência. Porque em psicologia, em hipnose, em hipnoterapia, nós colocamos como o princípio da sobrevivência como o princípio básico
do seu inconsciente. O seu inconsciente ele está aí para que você possa sobreviver. Ele vai fazer tudo para você sobreviver, às vezes equivocadamente. Mas se ele entende que sua sobrevivência depende de alguma coisa, então ele vai mover montanhas para garantir sua sobrevivência. Mas Michel Thomas, ele dizia que existe uma diretriz ainda mais básica. E essa diretriz é a necessidade de aprender, o desejo de aprender. E ele dizia muito. Um homem que era capaz de ensinar uma língua estrangeira em 3 dias. Um homem que dedicou a vida dele ao ensino, ao aprendizado. Ele dizia que a necessidade, a vontade de aprender supera qualquer coisa. E é por isso que nós temos hoje esse mundo que nós temos. É por isso que nós temos tanta tecnologia hoje em dia. Porque homens, eles colocaram a vida deles em risco para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. E você imagine, uma das coisas básicas que eu gosto de sempre pensar, né? Se eu fosse viajar do Nordeste para São Paulo, isso levaria dias, semanas no lombo do burro. Era uma viagem perigosa, extremamente perigosa. Animais, pessoas, índios, uma série de coisas, e levaria semanas. E hoje em dia nós podemos pegar um avião e viajar de Natal, de Recife, de Fortaleza para São Paulo, para o Rio de Janeiro, almoçar lá e estarmos de volta ainda para pegar o pôr do sol. E isso é possível por causa dessa vontade de aprender. E a escola, ela tem destruído essa vontade de aprender. Ela tem assassinado crianças. Buckminster Fuller, que foi um dos maiores educadores, um gênio em várias áreas, um Da Vinci moderno. Infelizmente pouco conhecido, mas muito conhecido por quem busca conhecimento. Buckminster Fuller dizia que não existe essa coisa de gênio. Não existem crianças gênio, nem crianças menos gênio. Existem apenas crianças que foram menos prejudicadas. Foram menos danificadas. Eu vou repetir essa frase para você. Não existem gênios. Existem crianças que foram menos danificadas pelo sistema educacional. Nós todos temos a mesma capacidade de um Mozart, de um Da Vinci, de um Buckminster Fuller, de um Einstein, todos esses grandes gênios. Mas a maioria de nós foi prejudicada, foi danificada por alguém que dizia que só existe uma resposta certa. Que se você não escrever a resposta que eu quero, a resposta que eu considero certa, então você está errado. Eu nunca fui muito fã de matemática, ao mesmo tempo eu sempre tive essa relação de amor e ódio com matemática, e eu sempre resolvi os problemas de matemática do meu jeito. E matematicamente ali estava tudo no papel. E eu me lembro quando eu estava terminando o 2º grau, que hoje é ensino médio, eu me deparei com um professor terrível. Ele constantemente me dava 0 nas provas, porque eu respondia as perguntas, respondia todas as questões corretamente, todas as questões, ou seja, eu deveria tirar um 10. Todos os cálculos estavam ali na prova e eu fazia questão de sentar na cara dele, para ele saber que eu não estava colando. Todos os cálculos para chegar àquela resposta estavam ali no papel. Mas ele me dava 0 porque eu não havia respondido as questões do jeito dele. E eu tenho um certo orgulho de dizer que eu não cedi. Não cedi.
E, infelizmente, esses professores, eles quebram. Ao invés de você elogiar um aluno que pensa diferente, que faz diferente, e até olhar para ele e dizer, olha, eu estou vendo que você fez desse jeito, mas existe uma forma mais fácil, deixe-me lhe mostrar. Não, você critica, porque ele pensou com a cabeça dele, ele raciocinou. E é para esse professor, eu sempre dizia, professor, o senhor deveria me dar parabéns, porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que estão fazendo. Eles simplesmente reproduzem a fórmula, o jeito que o senhor passou para responder essa pergunta. Agora, para responder de uma forma diferente da que você ensinou, diferente que tem em qualquer livro, ou seja, essa fórmula que eu criei aqui, esse jeito que eu inventei para responder essa pergunta de forma matemática, ela exige raciocínio. Se eu não tivesse entendido a questão, eu não teria conseguido encontrar um caminho até a resposta. E o caminho está todo documentado, todos os cálculos estão aqui. E a fórmula que eu usava, o jeito que eu utilizava para responder as perguntas, era muito mais rápido, muito mais fácil do que a que ele insistia que eu utilizasse. Então, é isso aí. Eu quero apenas lhe dizer isso. A escola, ela tem sido um instrumento, nasceu como instrumento de controle mental, controle social. E é assim que ela é até hoje, infelizmente. Só para terminar, eu tenho muitos alunos que fazem doutorado. E há muito tempo eu acompanho alunos que fazem doutorado, não comigo, né? Eles têm aula comigo e fazem o doutorado deles na universidade. E eu acompanho os dramas que essas pessoas têm com os tutores, com sabe, com a banca, com tudo, porque existem tantas regras no doutorado, existem tantas normatizações e existem tantas imposições por parte da academia que é quase como que um adestramento mental. E muitas pessoas não sabem o que é o doutorado. Um doutorado, ele nada mais é do que um título onde você tem que apresentar uma tese nova, algo que nunca foi desenvolvido antes, você tem que abrir terreno na ciência, e a partir daquele momento que você é um doutor, espera-se que você passe a caminhar com suas próprias pernas, espera-se que você passe a continuar pesquisando, continuar avançando a ciência. Mas para isso existe esse título. E muitas vezes, em muitos doutorandos com os quais tive contato, você vê que é a última instância onde a academia ela pretende impor os limites, os padrões, a forma de pensar. Você precisa pesquisar sim, você precisa raciocinar sim, você precisa pensar assim, né? Eu não sou de esquerda, devo confessar que eu sou bem mais para a direita do que para a esquerda. Então, eu não quero que você ache que esse é um discurso nem de esquerda, nem de direita. Porque alguém de direita normalmente não faz afirmações como essas que estão nesse vídeo. Pense, observe, veja. A escola é um instrumento de hipnose. E até hoje ela tem sido um instrumento negativo. Então, é isso aí. Aqui é Paulo César. É um prazer conversar com você. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha feito você pensar. Dê um like aqui embaixo, porque mais pessoas tenham acesso. Se inscreva no canal, porque vai vir muitas outras coisas. Agora nós estamos abrindo o leque para coaching, para tudo, né? Então, vai ter muita coisa boa vindo por aí. E
Se você quiser saber mais, quiser aprender mais, quiser crescer nesse campo, utilizar a hipnose de verdade, aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo. Clique lá, se inscreva e muita coisa vai ser oferecida para você. Então é isso aí. Foi um prazer conversar com você. Aqui é Paulo César. Até o próximo vídeo.